Senhoras e senhores, muito boa tarde. A reunião almoço de hoje, mais uma vez, tem um caráter nacional. E este caráter nacional é revelado por duas circunstâncias muito especiais. A primeira, ministro Alexandre de Moraes, é porque aqui na mesa ao lado nós temos a reunião do Colégio de Presidentes de Instituto dos Advogados de diversos estados que vieram lhe prestigiar. E eu faço questão de destacar a presença da professora Sulamita Cabral, que é presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, do presidente José Saraiva, que é presidente do Instituto dos Advogados do Distrito Federal, presidente Álvaro Mota, do Instituto dos Advogados do Piauí, presidente Antônio Mário de Abreu Pinto, do Instituto dos Advogados de Pernambuco, vice-presidente em exercício Hélio Gomes Coelho Júnior, do Instituto dos Advogados do Paraná, e o ex-presidente, também ex-presidente do Colégio de Presidentes, Antônio Luiz Calmon Teixeira, do Instituto dos Advogados da Bahia. Isto tudo decorre efetivamente da preocupação que o Instituto dos Advogados de São Paulo tem tido em discutir os temas nacionais, não só relacionados à advocacia, mas o próprio desenvolvimento do país. O nosso convidado de hoje, ministro Alexandre de Moraes, para nossa imensa satisfação, é associado efetivo do Instituto de longa data, com uma carreira acadêmica absolutamente brilhante. Bacharel, mestre, doutor, livre docente, professor associado da Universidade de São Paulo, professor titular da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É um dos juristas mais citados nos acórdãos do Supremo Tribunal Federal, uma das referências do direito constitucional brasileiro. Mas, para nossa alegria, ele pôde emprestar o brilho da sua inteligência para a vida pública tão necessária nos dias de hoje. E por isso passou por diversos cargos. Um destaque especial, eu diria, a primeira composição do CNJ, uma composição absolutamente emblemática, que dali, se os senhores tiverem a oportunidade de observar, todos aqueles componentes daquele primeiro grupo, não é, deputado Arnaldo Ferreira de Sá, tiveram uma carreira pública absolutamente brilhante e ocupam postos chaves que nos dão efetivamente esperança. Mas o ministro Alexandre de Moraes tem uma característica que me parece absolutamente necessário destacar no dia de hoje, que ele não peca pela omissão. Nunca pecou pela omissão. E exatamente por ter esta postura firme, tem provocado em algumas pessoas, incomodado algumas pessoas. E o que nós precisamos, ministro, é que continue exatamente nesse caminhar, com essa conduta. Porque o que nós precisamos hoje é de postura, de decisão, para que o nosso país avance. Senhoras e senhores, recebam o nosso privilégio o ministro de Estado da Justiça e Cidadania, professor Alexandre de Moraes. Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente cumprimentar o meu amigo Zé Horácio, presidente do IASP, agradecer pelas palavras. Realmente pela omissão não peco. Eu podia pecar um pouquinho menos pela ação às vezes. Eu não resisto. Cumprimentar também meu amigo de longa data,
deputado federal Arnaldo Faria de Sá. Eu lembrava aqui com os amigos à mesa que uma das pessoas mais importantes para que eu conseguisse, à época, ter sido eleito pela Câmara dos Deputados para o Conselho Nacional de Justiça foi o deputado Arnaldo Faria de Sá. Eu era, à época, um candidato de oposição, nós éramos de oposição ao governo, e o deputado Arnaldo Faria de Sá, com a sua respeitabilidade na Câmara dos Deputados, com a sua articulação, foi um dos meus grandes cabos eleitorais, e é um grande amigo, como todos sabem, um grande amigo da advocacia. Cumprimentar um outro amigo de longa data, amigo meu, ex-colega do Ministério Público, hoje presidente do Tribunal de Justiça Militar aqui do Estado de São Paulo, Dr. Silvio Oyama. Agradecer a presença. Cumprimentar, a gente vai ficando mais velho, só tem amigo, né? Então, cumprimentar o Dr. Antônio Carlos Malheiros, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma pessoa emblemática na defesa dos direitos da criança e do adolescente, um dos meus também grandes aliados quando o governador Geraldo Alckmin pediu que eu acumulasse a Secretaria da Justiça com a presidência da antiga FEBEM, hoje Fundação Casa. O desembargador Malheiros foi um dos grandes responsáveis no Tribunal de Justiça pela força dada àquele meu plano à época e que frutificou, de acabarmos com os grandes complexos e construirmos as unidades de 42 vagas que se iniciou aquela época e hoje, com todos os problemas que ainda existem, mas hoje é um modelo para o país. Isso era uma reivindicação do desembargador Malheiros, me acompanhou em todas as reuniões, Malheiros. Recorda que nós fizemos com os professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP para que eles montassem o projeto, eles entregaram gratuitamente o projeto e nós conseguimos implantar. Então, agradeço de coração sua presença hoje aqui, Malheiros. Cumprimentar também meu amigo, presidente da Comissão de Estudos de Direitos Humanos do IASP, o professor Ricardo Saeg, agradecer a presença. O meu, como diz na Polícia Militar, lá dizem o eterno comandante, quando é o comandante-geral, o meu eterno presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de São Paulo, meu amigo Luiz Flávio Borges Durso, agradecer a presença dessa grande liderança da advocacia, não só de São Paulo, a grande liderança da advocacia do Brasil. Agradecer a presença do presidente da Google, Fábio Coelho, aqui presente, do ex-presidente, hoje presidente, ex-presidente da OAB, hoje presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, outra grande liderança da advocacia em Brasília, no Brasil, auxiliando a advocacia, auxiliando o Estado Democrático de Direito, o meu amigo Marcos Vinícius Furtado Coelho, também agradecer pela presença. Dizer também, cumprimentar os amigos, dizer também da minha alegria, da minha honra e cumprimentar os amigos dos outros estados aqui presentes, os membros do Colégio de Presidentes dos diversos institutos dos advogados do Brasil. Também eu não estou visualmente aqui localizando, mas cumprimentar o meu ex-colega de governo, ouvidor-geral do Estado, o Gustavo Húngaro, aqui presente, lá atrás, cumprimentar e agradecer a presença, Gustavo. Senhores e senhoras, todos os associados, eu cumprimentar minha mulher que está aqui presente, senão eu estava esquecendo, eu apoio em casa, Juliana, que é advogada também, né? Eu ia pecar pela omissão agora. E dizer rapidamente aqui da minha alegria em voltar, agora novamente como palestrante do IASP, eu tive a oportunidade lá atrás, como secretário da Justiça, poder falar com os associados, e acompanho sempre que é possível
as reuniões e agora voltar para colocar algumas questões importantes, como diz o tema genericamente, mas os desafios do Ministério da Justiça, que são inúmeros. Nós temos no Brasil uma estrutura de Ministério da Justiça que já não encontrava paralelo em outros países e agora, em virtude da reestruturação do governo, ficou ainda um pouco maior essa estrutura, porque no Brasil o Ministério da Justiça ele faz o papel do que em outros países nós temos no propriamente Ministério da Justiça, mas também no Ministério do Interior, que é a questão da responsabilidade de segurança pública, do sistema penitenciário, com o Departamento Penitenciário, da questão de drogas com a Secretaria Nacional Antidrogas, e agora, a partir da posse do presidente, da assunção 12 de maio, depois da posse definitiva, 31 de agosto, do presidente Michel Temer, ao Ministério da Justiça também se somou o antigo Ministério de Direitos Humanos, Secretaria de Direitos Humanos, com status de ministério. O que, por um lado, torna o Ministério grande, complexo administrativamente, mas possibilita, e isso é um dos tópicos que eu vou rapidamente falar para vocês, possibilita um plano mais articulado de áreas que se confundem, principalmente na questão de proteção às mulheres, na questão do narcotráfico, na questão do tráfico de armas, na questão da criminalidade organizada relacionada a presídios, que infelizmente, eu digo isso porque como secretário de Segurança Pública várias vezes eu levei isso ao governo federal, infelizmente por muitos e muitos anos, eu diria por mais de uma década, o governo federal se omitiu na questão de segurança pública, de criminalidade organizada, como se a União nada tivesse a ver com isso, como se o Ministério da Justiça, por não ter o nome de Ministério da Justiça e Segurança, nada tivesse com isso. A possibilidade de uma mesma engrenagem, sob uma única coordenação e liderança, poder conjuntamente unir as secretarias, vocês vão ver em breve que isso faz e vai fazer diferença. Agora, nós temos, e esse tópico da segurança eu vou deixar por último, mas nós temos vários desafios. Nós, que eu digo, é o mundo jurídico, o mundo político-jurídico, nós temos vários desafios que nós repetidamente ficamos patinando. A desjudicialização. Eu tenho absoluta certeza que aqui todos são a favor da desjudicialização, todos são a favor de processos mais rápidos, seja como advogados, seja como parte. Não é possível, no mundo da informática, no mundo da tecnologia, processos durarem às vezes 20 anos. 20 anos para depois começar a executar ainda, e aí mais alguns anos. Eu participei recentemente, 2 semanas atrás, de um evento, da abertura de um evento no STJ, onde o tema era esse, desjudicialização. E eu disse, vou resumir aqui e lançar essa reflexão aos amigos, eu tenho certeza que cada um tem uma ideia do que seria possível ou que seria viável para a desjudicialização, mas nós temos que encontrar ideias simples e rápidas. Nós temos que ousar, porque a verdade é que na questão da desjudicialização, a emenda constitucional 45, ela não deu certo. Nós acabamos, às vezes, tendo receio de dizer que alguma coisa ainda não deu certo. Não deu certo. Os mecanismos que previam uma rapidez maior do judiciário, repercussão geral, súmula vinculante, mecanismos juridicamente importantes. Só que, pela cultura nossa, nós gostamos de processo. Essa é a verdade. O brasileiro gosta de processo.
O brasileiro gosta de pegar o processo, a área jurídica, olhar o processo, daí você analisa, daí você faz aquela peça de 39 laudas, ou faz um voto de 200 laudas que ninguém vai ler, ninguém vai ler. Depois o computador ficou pior ainda, porque antes tinha que datilografar. O computador você faz aquele recorte e cola, então cada voto, cada parecer, cada peça, 498 laudas. Você escreveu uma tese. Só que óbvio que aí você se manifestou, você julga um processo por dia. Mas é cultural. Nós gostamos, os promotores gostam, os juízes gostam, os advogados gostam. Então, promotor, o juiz do interior, eu fui promotor no interior, Silvio Sábio, os advogados acompanham, o promotor pega a pilha, o juiz pega a pilha, acabou a pilha, missão cumprida, sem olhar o reflexo. Então nós precisamos ousar, nós precisamos, na questão da desjudicialização, e é isso que em conjunto com o STJ, nós já iniciamos no Ministério da Justiça, e aí vamos pedir o apoio do Instituto, da OAB, dos órgãos representativos dos advogados. Nós precisamos tirar ou diminuir a porta de entrada. Não adianta só, isso vai, volta, repete, projetos, mecanismos de repetição obrigatória ou transcendência, isso é um paliativo. Se a porta de entrada não tiver uma solução, a repercussão geral vai ser maravilhosa, porque um caso que o Supremo decida, milhares estão decididos. Nós temos hoje mais de 800 repercussões gerais esperando para ser decidido. Só em São Paulo nós temos mais de 120 mil processos parados aguardando a repercussão geral. Ou seja, pior do que era. É porque está aguardando para a repercussão geral ser julgada e ver se aplica nele. Tanto que, não só em São Paulo, como os outros estados, decidiram que só na questão criminal não precisa aguardar a repercussão geral, porque senão também não dá. Não que os mecanismos esses sejam ruins, mas não é isso só que vai resolver. Nós precisamos apostar mais na questão de mediação, de conciliação. Nós precisamos pensar em alguns casos, se não seria, e é uma reflexão, se não seria importante para alguns casos, uma obrigatoriedade numa fase pré de mediação, conciliação. Eu dou um exemplo é uma questão civil ligada à questão criminal, mas como quando você leva para a população uma possibilidade e a população quer essa possibilidade. A questão do juizado especial criminal, a conciliação que impede a ação penal, a denúncia. No interior, a Polícia Civil foi criando NECRINs, núcleos de conciliação criminal. Então, infração de menor potencial ofensivo, o RDO, registro de ocorrência, ia para a delegacia, o delegado, e no interior é mais fácil, o delegado, o juiz, o promotor, a polícia militar se dão melhor, marcava uma audiência para daqui um mês, uma audiência de conciliação. 93% para pegar o ano passado. Ano passado foram 31 mil audiências de conciliação espalhadas pelo interior. Em 2015, 91% de conciliação. Ou seja, quase 28 mil casos que iam ter audiência com o juiz, com o promotor, podiam vários virar, se não aceitasse a transação, ação penal. E a população foi pedindo mais. Um pouco antes de eu assumir o Ministério da Justiça, ainda como secretário, nós elaboramos, o governador assinou o decreto que daí criou os NECRINs aqui na capital. Eu tinha ido falar, e agora vai ser dado sequência, o doutor Marcos da Costa, o presidente da OAB, para trazer a OAB, para a OAB auxiliar nisso.
Se isso dá certo, deu certo, sem grandes mudanças legislativas, com uma interpretação legislativa, se isso dá certo, deu certo no interior, dá certo na parte civil criminal, por que não fazer em outras áreas? Então, esse é um desafio. Esse é um desafio que o Ministério da Justiça vai levar a proposta. A ideia é levar uma proposta ousada para discussão, porque senão nós vamos repetir os mesmos erros. E ninguém aguenta mais tanto processo, tanta demora para isso. Eu estou passando rápido pelo tempo, né? Uma segunda questão importantíssima, que é um grande desafio, eu só vou tocar porque não é muito a realidade do estado de São Paulo, mas é uma realidade de vários estados do norte, principalmente, do centro-oeste, que é a questão indígena no Brasil. Nós vamos agora completar, semana que vem, agora, dia 5 de outubro, nós vamos completar 28 anos da Constituição, que previu a fórmula de resolução da questão indígena. E nós não conseguimos sair do lugar nessa questão. Houve demarcações, mas isso gerou uma confusão muito grande. Essa confusão gera mortes. Nós, em São Paulo, não temos essa noção, porque é uma realidade distante nossa. Mas Mato Grosso do Sul, Pará, Roraima, Rondônia, Amazônia, isso vem gerando pobreza dos dois lados, do pequeno agricultor que acaba perdendo a sua terra e do índio, dos indígenas que não têm a efetivação dos seus direitos. Isso vem gerando mortes. Nós tivemos morte agora no Mato Grosso do Sul, tivemos morte de 2 pessoas no Mato Grosso do Sul, precisamos mandar para lá a Força Nacional. Isso vem gerando intranquilidade jurídica, e não há uma luz no fim do túnel, porque a questão é muito mais complexa de que a quem tem direito, há locais que todos têm direito. Eu pego uma parte do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na Guerra do Paraguai, vejam, na Guerra do Paraguai, os índios do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul foram a favor do Paraguai, algumas tribos. Os colonos defenderam o Brasil. E, em homenagem a isso, Dom Pedro deu as terras, aquelas terras que eram da União, ele deu aos colonos, que tem o título desde a Guerra do Paraguai. Vem a Constituição, prevê a questão da terra indígena, a terra originalmente ocupada, e em alguns lugares os dois têm direito. Nesse momento que os dois têm direito, a hora que se dá a demarcação e a consequente desapropriação, que só indeniza as benfeitorias pela Constituição, a Justiça dá a reintegração de posse dos colonos e não sai do lugar. Essa é outra questão importante, esse é outro desafio importante que só pode ser, se não solucionado, só pode ser melhorado em conjunto. O que nós estamos fazendo no Ministério da Justiça, junto ao Congresso. No Congresso o deputado Arnaldo Faria de Sá acompanha 2 PECs para tentar tratar do assunto, uns 12 projetos de lei, mas junto ao Congresso, junto ao Supremo Tribunal Federal, porque não adianta nada uma resolução dessa questão se não tiver o acordo prévio do Supremo Tribunal Federal, resolver numa forma de compensação. Para o país, nós temos, nosso, eu diria, dever histórico, nós temos que efetivar o direito dos índios. Agora, os índios querem vida com dignidade, eles não querem ficar esperando a desapropriação. No Paraná, uma cidade que foi reconhecida como terra indígena. O que é melhor para os índios? Que se pegue uma outra área
próxima, do mesmo tamanho, e lá se coloca educação, saúde, ou que se fique mais 200 anos discutindo se vai desapropriar ou não a cidade. Então, isso é um desafio que nós já até, eu me comprometi com o presidente Michel Temer, até o final do ano, apresentar uma proposta, mesmo que seja uma proposta mínima, de consenso entre o Congresso, o Ministério, as comunidades indígenas, e algo que o Supremo Tribunal Federal digira bem. Uma outra questão importantíssima na questão de direitos humanos é a inclusão. Todos aqui acompanharam as Olimpíadas e as Paralimpíadas e verificaram que a grande, talvez a maior importância das Paralimpíadas seja demonstrar que é possível uma inclusão. Eu acompanhei, por dever de ofício, em loco, tanto as Olimpíadas quanto as Paralimpíadas, e você verificar nas Paralimpíadas não só os atletas, a superação daqueles atletas, mas o público, as mães, os pais, as famílias levando os seus filhos, pessoas com deficiência, levando para mostrar, é possível você superar, é possível você realizar. Nas arenas, a quantidade de pessoas com deficiência era algo assim gigantesco. Por quê? Porque havia acessibilidade, porque havia a possibilidade deles chegarem até lá. Não adianta só consagrar os direitos, como a Convenção de Nova York consagrou, e a primeira convenção internacional que o Brasil incorporou com força de emenda constitucional. Não adianta só isso. Nós temos que garantir a inclusão, nós temos que garantir a possibilidade de pessoas com deficiência chegarem aos locais. As pessoas têm que ter acessibilidade. O que mais eu ouvi dessas pessoas lá é: nós não precisamos de paternalismo, nós precisamos de acessibilidade. Se eu puder sair da minha casa e chegar aos locais, chegar ao trabalho, chegar ao lazer, chegar ao estudo, o resto eu faço. O resto é minha superação. Agora, a acessibilidade foge, diziam, elas fogem do meu controle. Então, isso é o nosso desafio. E é isso que nós estamos trabalhando com a regulamentação da LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que precisa ser regulamentada, e nessa regulamentação o mote principal será a inclusão, a possibilidade de mobilidade das pessoas com deficiência, porque o restante elas já provaram que conseguem por si mesmas. Ainda há vários pontos, mas eu já estou falando demais, eu quero tocar em dois outros importantes. A questão, obviamente, da corrupção, esse mal que assola o país, que é a questão da corrupção. Obviamente não foi o Brasil que inventou a corrupção, e não é só no Brasil que existe corrupção, mas que o Brasil exagera, que o Brasil quer ser medalha de ouro, para poder roubar a medalha de ouro depois, né? O Brasil exagera. E a corrupção tem um duplo problema. Veja, isso lá atrás, né, já era dito num dos discursos, dentre os vários, mas num dos discursos mais famosos de Cícero, né, cônsul romano, senador romano, ele já dizia o que se aplica hoje no Brasil. Ou seja, lá, 57 a.C., se aplica hoje, em 2016. É que a sanção aos agentes públicos corruptos, ela deveria ser muito mais rigorosa por dois motivos. Primeiro, pelo mau exemplo
que os agentes públicos corruptos dão para a sociedade e para as novas gerações. Ou seja, o simbolismo da corrupção impune, ela afeta toda uma geração. E segundo, Cícero diz, isso se aplica também aqui no Brasil, segundo porque o dinheiro desviado da corrupção é dinheiro que causa mortes. Veja, não é um dinheiro, mas desviou, porque agora é tudo, né? 500 milhões de dólares, mas não matou ninguém, matou. Porque esse dinheiro era para saneamento básico, esse dinheiro era para saúde, esse dinheiro era para segurança pública. O desvio desse dinheiro acarreta a carência de recursos na administração pública. Então, há necessidade de aperfeiçoamento legislativo, e nós estamos, o Ministério, acompanhando a comissão que foi criada sob a presidência do deputado Onyx, do Rio Grande do Sul, a necessidade, mas não só isso, é outra questão importantíssima, onde a força do Instituto, da OAB, pode auxiliar o Congresso, não só na punição. A punição, ou as penas que são previstas, já são graves. Nós temos que atuar também em 2 pontos legislativos. Melhorar a rapidez processual. Eu, como foi lembrado, da primeira gestão do CNJ, eu propus à época, foi de 2005 a 2007, então lá por 2006, que o CNJ determinasse, orientasse, solicitasse aos tribunais que criassem varas e câmaras específicas de improbidade administrativa, da mesma forma de crime organizado. O combate efetivo a esses casos só será realmente eficaz quando nós tivermos câmaras e juízos específicos. Porque senão entra, primeiro, a questão da especialidade, segundo, entra no meio de um monte de coisa. E daí o CNJ vem e meta 5, tantos processos. Uma locação desse tamanho vale a mesma coisa que uma questão de improbidade administrativa de 30 volumes. Olha, é natural, é humano, que se você tem então que cumprir uma meta, você vai na que é mais rápida. Então nós precisamos disso. E nós temos no Ministério da Justiça o ENCLA, que uma comissão que reúne Ministério Público Federal, Banco Central, as polícias, e tem, a FEBRABAN participa, tem várias metas para que nós possamos apresentar. Uma delas é essa, a questão da especialidade. Outra, muito importante, é a questão da possibilidade, e é algo, como eu disse, tudo que é ousado, logicamente, não vai ser consenso, deve ser debatido e verificar se é bom ou não. Verificar a possibilidade de nós tirarmos a questão da obrigatoriedade, tanto da ação penal quanto da ação de improbidade, para que os órgãos de persecução não se atolem na rotina do dia a dia, às vezes de forma cômoda para os órgãos de persecução, e possam realmente atacar o que é importante. Mas são várias metas, mas um órgão importante que nós estamos dando aí todo o apoio para que nós possamos rapidamente. A ideia é que até final de novembro a Câmara dos Deputados já tenha um substitutivo geral, não é isso, não? Sobre a questão da corrupção. Para encerrar, para não dizer que eu não falei de segurança, a questão da segurança. Eu não tenho nenhuma dúvida, e todas as pesquisas, em todos os estados,
todas as capitais, os vários candidatos agora a prefeito, um dos 3 principais problemas crônicos que a população coloca no Brasil todo é a segurança. Eu digo 3 problemas crônicos porque atualmente o maior problema agudo é o desemprego. É isso em toda a pesquisa, a população quer emprego. Nós estamos chegando a quase 13 milhões de desempregados. Agora, os 3 problemas crônicos que aparecem já há várias pesquisas, em vários anos, nós temos 2 em 2 anos, as pesquisas são saúde, educação e segurança. E não é só questão no Brasil, isso é mundial. Os organismos internacionais, para emprestar dinheiro agora, ou para financiar fundo perdido, alguns projetos, eles exigem alguns compromissos em saúde, educação e segurança para os países em desenvolvimento. Porque nós tivemos uma mudança do perfil da criminalidade e, lamentavelmente, uma mudança para pior, uma violência maior, uma violência, uma agressividade maior com a introdução, nos Estados Unidos há 2 décadas e meia, no Brasil 15 anos, com a propagação do crack. O crack é uma droga altamente excitante para a criminalidade, torna a pessoa violenta, altamente viciante, um preço que democratizou a sua utilização, e isso gerou uma violência maior, uma violência geral, que não se reflete, e eu comentava com o José Horácio agora, a questão daqueles que têm filhos adolescentes, filhos que saem à noite, todos ficam muito mais preocupados do que na época que nós temos quase a mesma idade, o Durso, também, que nós saíamos. Só que quando nós tínhamos, nós tínhamos lá 15, 16 anos, há 12 anos atrás, quando nós tínhamos 15 anos, senão nunca mais volto aqui. Quando nós tínhamos mais ou menos a cidade, na capital, em São Paulo, nós tínhamos 37 homicídios por 100 mil habitantes. 37 homicídios por 100 mil habitantes. Hoje, na capital, com os resultados do mês passado, nós temos 7,8 homicídios por 100 mil habitantes. É uma diferença radical. Ou seja, 20% dos homicídios em relação ao que havia na nossa época de adolescência. Mas por que hoje a sensação é de mais violência e realmente é mais violento? Por causa da criminalidade contra o patrimônio. O homicídio, apesar do número ser maior, foi contido, e o homicídio tem umas características básicas, até você consegue o percentual de quem é vítima de homicídio. O crime contra o patrimônio, não. Veja, é muito difícil, percentualmente, um de nós aqui, sairmos daqui e sermos vítima de homicídio. Ninguém aqui, eu tenho certeza, quase ninguém, ou a maioria, ninguém aqui teme sair e ser vítima de homicídio, porque não está naqueles grupos que tradicionalmente são vítimas de homicídio. Agora, todos aqui, quase todos, temem ser vítima de roubo, de crime contra o patrimônio. Todos aqui devem conhecer, ter algum parente, ou já foram roubados, ou tem algum parente, ou tem um amigo. E o roubo foi se tornando mais violento, porque as armas foram entrando à vontade. Começou revólver, pistola, daí um fenômeno que era só no Rio de Janeiro, já 3, 4 anos em São Paulo, se ampliou, fuzil, mais violento.
E do roubo para o latrocínio é o roubo que não deu certo. Com o criminoso cheio de crack na cabeça. Então, é esse o temor, é isso que gerou uma criminalidade mais violenta, o acesso maior às armas, a possibilidade de acesso maior à droga, a necessidade de subtrair, de roubar para consumir droga. Então, isso é o grande mal da segurança. Infelizmente, não houve, como eu disse para vocês, não houve um plano coordenado, né, nos últimos anos, na última década. Quando, principalmente, a questão de roubo, latrocínio, principalmente roubo, furto, mas latrocínio no resto do país subiu. Em São Paulo, nós reclamamos, mas São Paulo é o único estado da federação, o único que tem contínuas quedas de homicídio e latrocínio. O resto do Brasil, enquanto no estado de São Paulo é 8,3, no estado, não na capital, 8,3 homicídios por 100 mil habitantes, o Brasil tem 27 homicídios por 100 mil habitantes. Se nós tirarmos São Paulo e calcularmos o Brasil sem São Paulo, vai para 35. Nós temos capitais que quando a gente tira férias, a gente fala, agora eu vou para um lugar tranquilo, vai para a praia. Temos capitais que têm 65 homicídios por 100 mil habitantes. Para aqueles que não estão acostumados, né, com esses números, é um índice maior do que na faixa de Gaza, no ápice da guerra. 50 mil brasileiros morrem por ano vítimas de homicídio. 50 mil brasileiros. Realmente é um número absurdo. Então, qual é a proposta disso do Ministério? Qual é a ideia? O que nós já iniciamos, estamos projetando. Primeiro, nós precisamos de fronteiras mais seguras. Eu reclamava disso mensalmente, na verdade diariamente, enquanto secretário de Segurança, repito isso, e nós estamos trabalhando na questão de fronteiras mais seguras. Fronteira mais segura não é colocar um policial do lado do outro de mão dada, para 17 mil quilômetros de fronteiras secas. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteiras secas. Para vocês terem uma ideia de comparação, México e Estados Unidos têm em torno de 6.200 quilômetros de fronteiras secas. Para esses 6.200 quilômetros de fronteiras secas, Estados Unidos tem uma tropa, uma força policial específica de 25 mil homens, fora todas as agências, e um pedaço lá, vocês sabem, já tem um muro, dependendo de quem ganha, vai ter um muro maior, e não consegue, você não consegue evitar que a fronteira não entre ninguém. A ideia de combate à fronteira é uma ideia de inteligência, em 3 etapas, e o nosso projeto, nosso plano a ser executado é em 3 etapas, 3 etapas simultâneas. A primeira, e até aqui quero cumprimentar o doutor Garete Godoy, representando a Polícia Federal, delegado da Polícia Federal, aqui na Superintendência de São Paulo, que está nos auxiliando nesse plano. A primeira ideia é atacar lá no país estrangeiro. Não é eu disse isso uma vez e alguém falou, eu vou explicar porque senão já viu, né? Alguém falou, quer declarar guerra ao Paraguai, à Bolívia, ao Peru. Atacar lá é ampliar a cooperação internacional. Em junho, eu acompanhei a Polícia Federal, acompanhei o diretor da Polícia Federal, o doutor Daelo, numa operação, junto com a Senad do Paraguai. Nós entramos 31 quilômetros no território paraguaio, em conjunto, era o último dia da operação, que foi uma semana toda.
erradicamos um laboratório de maconha. Em uma semana foram erradicadas 66 toneladas de maconha prensada pronta para consumo. E mais 1.284 toneladas na planta. A plantação que viraria 1.284 toneladas. Em uma semana. Para você conseguir a mesma coisa dentro do território nacional, você vai anos e anos. Porque a hora que entra e espalha, muito mais difícil. Então, atacar em conjunto lá. Paraguai, e o Paraguai está com toda a receptividade para a questão de armas e questão de drogas. Tanto que na segunda-feira agora, nessa segunda-feira, eu estou acompanhando nosso presidente Michel Temer, junto com o ministro da Defesa, o Raul Jungmann, e o ministro das Relações Exteriores, o Serra. Nós temos reunião com o presidente do Paraguai e com o Macri, o presidente da Argentina, exatamente para tratar disso também. Ou seja, mecanismos que possibilitem um ataque lá. Paraguai, 90% da maconha que entra do Brasil é do Paraguai. 70% das armas que entram no Brasil, Paraguai. Ora, por que não Paraguai, com nosso auxílio, inclusive auxílio se precisar de pessoal, auxílio econômico, não fiscaliza aquele monte de loja que tem vendendo arma, que você vai lá e compra o fuzil que quiser e traz para o Brasil. Peru, também a cocaína. Bolívia, a cocaína e armas. Colômbia, nós vamos ter um grande problema agora, um maior problema, agora que as Farc e o governo colombiano fizeram as pazes. Onde que eles vão colocar aquele monte de arma, um monte de fuzil que eles têm? Eles não vão jogar fora, eles vão querer vender. Para quem? Pro primo rico, para eles, segundo eles, na América do Sul, Brasil. Então, a primeira etapa disso é exatamente na fronteira, como eu digo, dentro dos países. A segunda é realmente um trabalho de inteligência nas fronteiras. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, e a partir do ano que vem, nas mudanças orçamentárias que eu fiz para apresentar ao presidente, ele apresentou ao Congresso, nós não vamos ter aumento orçamentário, até pela crise do país. Quem não tem aumento orçamentário tem que ter prioridade. E a prioridade, a grande prioridade é a segurança. Então, eu enxuguei um pouco de cada área e a partir do ano que vem eu vou ter recursos que possibilitem todos os meses que a Força Nacional tenha 7.000 homens. Para vocês terem uma ideia, a Força Nacional, desde a criação, ela atua mensalmente de 800 a 1.000 homens. Nós vamos ter 7.000 homens. Só que 7.000 homens que não impactem nos governos estaduais. Porque até mês retrasado, se eu quisesse 2.000 homens, eu tinha que pedir para as polícias militares, elas mandarem, mas você tira 2.000 homens dos estados. Eu já tinha dado essa ideia ao governo federal ano passado, mas não foi aceita. Assim que eu assumi, eu pedi ao presidente Michel Temer, ele editou uma medida provisória, que semana que vem vai em votação, nós já estamos utilizando, e utilizamos para as Olimpíadas, a possibilidade de chamar para a Força Nacional policiais em inatividade no máximo 5 anos. Aquele policial que acabou de passar para a inatividade, ele é treinado, preparado, ele conhece a questão da criminalidade. Nós levamos para as Olimpíadas 3.400 inativos para fazer a segurança. Nós já estreamos nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas, excepcionalmente, nós temos um orçamento maior para a força. A partir do ano que vem, então, nós vamos ter 7.000 homens fazendo parte, que eu vou rapidamente falar aqui da questão de homicídios, mas parte para fronteiras. E um terceiro, então, lá dentro dos países, com o Ministério das Relações Exteriores e da Defesa nos auxiliando, a questão realmente das rotas
E aí a inteligência da Polícia Federal, Rodoviária Federal e operações e fiscalização mais efetiva da Força Nacional. E a terceira são núcleos de inteligência. Inteligências, polícia militar. Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Rio. Por que inicialmente esses? Mato Grosso do Sul e Paraná são fronteira com a Bolívia e Paraguai. São Paulo e Rio são os grandes mercados consumidores de droga e armamento pesado. Para atuar em conjunto, porque o que a Polícia Federal tem de informação do narcotráfico, do tráfico de armas transnacional, das contas no exterior, isso pode ser complementado com o que a Polícia Civil tem de informações da distribuição local, das rotas locais. São Paulo já fez várias reuniões, o doutor Ungaretti participou, e logo vocês vão verificar que isso é uma diferença no método de tratamento, unir as polícias. Isso é um desafio no mundo todo. Quando falam que o Brasil, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Estados Unidos tem 26 polícias diferentes, especializadas, e também a mesma dificuldade de trocar informações. Então, nós estamos aproximando. O papel do gestor, seja quando estava como secretário, seja como ministro, o papel do gestor é planejar e aproximar. Quem sabe fazer investigação, quem sabe combater a criminalidade organizada, quem sabe combater o narcotráfico, são as polícias. O gestor tem que dar condições e aproximar. Nesse caso, principalmente em São Paulo, eu estou como avalista, eu até brinco nas reuniões, avalista, porque eu conheço a Polícia Civil, a Polícia Militar, a inteligência dessas polícias, a Polícia Federal, e sei que juntando, a conta não é aqui 1 mais 1 igual a 2, 1 mais 1 vai dar 10. Nós vamos melhorar muito essa efetividade. Então, o desafio das fronteiras. E para encerrar mesmo, o outro, os homicídios e violência doméstica. Não é possível, eu comecei, já me referi a isso, 50 mil homicídios por ano no Brasil. Não é possível isso. E a grande parte, 70% disso, então 35 mil homicídios, de jovens entre 16 e 27 anos. Nós estamos todos os anos matando uma geração. Então, como atuar? E esse plano nacional de combate e redução de homicídios e violência doméstica, começo de novembro vai estar encerrado. E nós vamos apresentar e atuar em conjunto, sempre em conjunto. Uma das fórmulas de redução de homicídios que eu consegui aqui em São Paulo foi fazendo um mapeamento. Eu até brinquei, vou fazer propaganda, a partir do mapa do Google. Você pega o mapa do Google, até para entrar lá, você vai entrando, tem a casa, a rua, é uma coisa em momento real. Nós aqui em São Paulo, eu pedi e fizemos o seguinte: uma bolinha azul e uma bolinha vermelha em cada homicídio do ano. Em cada rua, certinho o endereço. E você chega e clica lá, sai o boletim, o RDO, o registro de ocorrência com as características. E aí você tem todo o mapeamento. Junto com isso, a mancha, porque aí são inúmeros casos, você faz por mancha, de violência doméstica. E é perceptível que onde tem mais violência doméstica, você tem mais homicídio. Seja o feminicídio, porque a mulher morreu depois de muito tempo apanhar, sofrer sevícias, calada, ou mesmo quando foi reclamar para a polícia, volta e morre, ou às vezes, mas é decorrente de violência doméstica também, quem morreu foi o homem, porque a mulher, cansada de tanto apanhar, um dia revida e mata. Ou o que ocorre também, e aí penaliza até um terceiro, o filho dessa mulher, já cansado do seu pai ou companheiro bater na mãe, vai e mata também. É a dupla aqui, tragédia, a morte, a tripla tragédia, a violência contra a mulher, a morte e o filho que vai preso. Então, a interligação disso é muito grande. O que nós mapeamos, e a partir de São Paulo, esse mapeamento
o policiamento foi colocado de forma diferenciada e equipes de perícia e investigação para homicídios também, isso reduziu os homicídios, isso nós vamos fazer para o Brasil todo. Já terminamos esse mapeamento que não existia no Ministério, o mapeamento para as 10 capitais com mais violência, vamos começar pelas 10, estamos fechando para todas as capitais. Nesse mapeamento também estamos sobrepondo os efetivos de polícia locais, os locais onde tem delegacia, onde tem o batalhão da Polícia Militar, e a partir daí nós vamos via convênio, e esse é o grande legado das Olimpíadas, porque nas Olimpíadas, as Olimpíadas e Paralimpíadas mostraram que a atuação conjunta dá resultado. Nós vamos fazer uma atuação conjunta com vídeo monitoramento nessas capitais, com a polícia local continuando a fazer o policiamento territorial, mas a Força Nacional fazendo como fez em Porto Alegre, está fazendo, e os homicídios caíram pela metade em um mês. A Força Nacional fazendo blitz, barreiras, para cumprir mandado de prisão. Você tirando o homicida da rua, você diminui, principalmente em alguns locais, que é um matador de aluguel. E apreendendo armas, fazendo operações para apreender armas. Você apreendendo armas, tirando o armamento, você reduz muito os homicídios. Esse foi o segredo do Japão, tá certo que é covardia comparar com o Japão, pelas características culturais, até porque é uma ilha, é mais difícil chegar a tanta arma, mas o Japão, os homicídios foram caindo lá, porque alguém ilegal com uma arma é a pena igual de homicídio, acabou. O Japão em 2014, os dados de 2015 eu não tenho ainda, o Japão em 2014 teve 0,4 homicídios por 100 mil habitantes. É um negócio. E em 2014 não teve, desses 0,4 homicídios por 100 mil habitantes, nenhum foi com arma de fogo. Nenhum homicídio com arma de fogo. Arma branca, briga, mas nenhum com arma de fogo. Então nós vamos atuar nessas capitais para fazer essa redução. Unindo o vídeo monitoramento, tendo mapeamento disso, colocando não só a Força Nacional para essas apreensões e prisões e cumprimento de mandatos, mas que é uma criação nova, que nós estamos fazendo na Secretaria Nacional de Segurança Pública, no Ministério da Justiça, equipes de investigação de polícia judiciária, com delegados, investigadores aposentados, que tenham expertise em homicídio, porque há locais no Brasil que por falta de pessoal não há investigação no homicídio, e com essa troca de informações, vídeo monitoramento, operações de polícia especial e investigação, se nós diminuirmos 10% cada ano, esses 2 anos que nos faltam, nós estaremos salvando 9.500 vidas, 5.000 no primeiro ano, daí caiu para 45, 4.500 no outro. Só isso já vale todo o empenho de atuar em conjunto com os estados. Todos os secretários de segurança estão animados com isso, os governadores pedem isso, então tenho absoluta certeza que essa conjugação de esforços tem tudo para dar certo, porque o brasileiro não suporta mais tanta violência. Nós temos que dar apoio aos estados. Os estados, pela crise financeira, estão quebrados. Só um estado da federação, só um, não está parcelando o salário de servidor público, que é o estado de São Paulo. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, foi decorrência do governador não ter mais dinheiro, já estava parcelando dos servidores públicos, precisou parcelar também os salários das polícias. E aí as polícias pararam, já retornaram e viram que a polícia é um dever cívico de continuar, mas óbvio que todos precisam receber os salários. Então esse é
o grande dever da União, é auxiliar os estados. Eu falei mais do que os meus minutos, mas alguns tópicos importantes, teríamos muitos outros, mas o Ministério da Justiça tem essas prioridades. E junto com as novas secretarias, porque nesse plano de homicídios nós vamos instalar lá os programas da Senad em relação a drogas, os programas da Secretaria da Mulher, programas relacionados tanto a cuidar da mulher que foi vítima de agressão, como que é um programa muito bom do Espírito Santo que nós estamos trazendo, como também dar o tratamento para aqueles homens agressores, porque várias vezes a mulher, ela foi vítima da agressão, ela vai à delegacia, só que ela não quer se separar do marido, ela quer que tenha tratamento. O Espírito Santo montou um programa muito interessante nisso, o secretário André, e nós estamos trazendo também, e essa importância da Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria de Defesa da Mulher estarem também no Ministério. Elas trazem juntos, montamos juntos já esses programas. Obrigado, desculpa pelo alongamento, muito obrigado pela atenção e um bom fim de semana a todos.